Uma aliança quebrada. Uma aliança significa muito em um relacionamento. Uma aliança geralmente é utilizada, para falar que a pessoa tem algo sério com alguém. Uma aliança significa fidelidade a uma promessa, principalmente no casamento, até que a morte nos separe. E a Bíblia vai nos falar no livro de Oséias, para Oséias casar-se com uma prostituta e ter filhos com ela. E a esposa de Oséias, Gomer, ela é conhecida como uma esposa infiel. E Deus, ele dá esse exemplo através da vida de Oséias a respeito do amor de Deus pelo povo dele. O quanto o povo dele estava sendo infiel, estava idolatrando outros deuses, estava adorando outros deuses. O povo de Deus estava mas tão afastados de Deus. Estava sendo um povo infiel. E com isso vem a consequência dos erros da infidelidade. Mas deixa eu te falar, não é o fim. Porque para o povo dele, Deus ainda tem um recomeço. Deus ainda fala sobre esperança, restauração e reconciliação. E quantas vezes nós olhamos para a história de Oséias e nós falamos, meu Deus, misericórdia, que molezinha. Mas ei, quantas vezes nós também fomos infiéis a Deus? Nós fazemos promessas, Senhor, eu vou mudar, eu vou melhorar, Senhor. E não mudamos e não melhoramos. Quebramos a promessa. Eu quero contar uma experiência minha. Eu fiz uma promessa com Deus essa semana. Essa aliança aqui foi uma aliança que eu não fiz com homem. Eu fiz com Deus, eu tinha feito com Deus e consagrado ela a Deus. Eu fiz promessa, Senhor, eu não vou fazer isso, Senhor. Senhor, eu vou. Fiz a promessa, mas falhei. Quebrei a promessa que eu fiz a Deus. Quantas vezes nós somos iguais à esposa de Oséias? Nós quebramos promessas. Mas a palavra do Senhor nos diz que por mais que nós sejamos infiéis ao Senhor, Ele continua sendo fiel. Deus é fiel. O povo de Deus, o povo de Israel, eles erraram. A consequência chegou. Deus usou os profetas para falar sobre a justiça de Deus, para falar sobre o juízo de Deus, mas com o juízo veio a reconciliação. Com o juízo, após as consequências, veio a reconciliação, veio a restauração. Quantas vezes vamos dizer nós quebramos a aliança, nós quebramos a promessa? Mas ei, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o quanto nós nos arrependemos. E deixa eu te falar, o arrependimento verdadeiro alcança o perdão de Deus. Deus, Ele continua te amando. Talvez você nesse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, tenha quebrado alguma promessa, tenha feito promessas de melhorias. Senhor, eu vou melhorar, Senhor, eu vou parar. Mas você não melhorou, mas você não parou. Mas ei, não é o fim. Não é o fim. Deus continua te amando, Deus continua oferecendo o perdão dele a você. Nós temos que parar de estarmos fazendo promessas tão vazias. Senhor, eu vou parar, eu vou melhorar nisso, Senhor. E não melhoramos. Porque não adianta apenas palavras, mas sim atitude, mas sim ações. Se nós falamos que nós vamos melhorar, nós temos que melhorar através dos nossos atos, das nossas atitudes. Se nós falamos que vamos sermos pessoas melhores, que vamos parar de fazer algo,
Nós temos que nos esforçarmos e pararmos. Não adianta apenas fazermos promessa vazias. Promessa de boca para fora não adianta. Mas a promessa que você faz a Deus com o resultado através das suas ações, isso sim adianta. Então, que possamos olharmos para a aliança que nós fizemos com Deus. Que possamos ser fiéis a Ele, porque Ele é fiel a nós, Ele nos perdoa todos os dias, porque todos os dias nós erramos. Todos os dias nós estamos falhando, todos os dias nós merecemos nós, né, precisamos, no caso, né, do perdão e da graça de Deus. Valorize a aliança que você fez com Deus. Deixa eu te falar, não é o fim. Não é por conta desse erro que você vai parar, não é por conta dessa constância de infidelidade que você vai parar, não. Não é o fim. Não desista, não desanime. Erga sua cabeça. Você está respirando. É uma nova chance, é uma nova oportunidade que Deus ele está te dando para você cumprir com suas promessas, a qual você tem feito a Ele. Se você tem prometido melhorar em algo, melhore. Se você tem prometido a Deus ser uma pessoa melhor, parar de fazer algo, pare. Ah, mas eu errei no passado. Ei, o seu erro não está te definindo. Quem te define é Jesus. Quem te define é aquilo que você é em Jesus. Então, não deixe o seu erro te definir. Aprenda com seus erros, assim como o povo de Deus precisou aprender. A consequência chegou. Porque o povo era um povo, começaram, né, a idolatrar a Baais. Começaram a idolatrar a Baal, a falsos deuses. Mas Deus continuou amando. Mas Deus, ele corrige quem ele ama. Então, Deus, ele te ama. E não é por conta do seu erro que ele vai te parar de te amar. Ao contrário. Assim como ele usou diversas pessoas, profetas, para puxar a orelha do povo, assim ele faz conosco. Nós erramos, ele vai lá e nos corrige, porque ele nos ama. Qual pai que ama seu filho não vai corrigir o seu filho quando o seu filho comete algum erro? Então, que possamos aprender com os nossos erros e sermos fiéis a Deus. Que possamos prometer e cumprir. Porque Deus, ele é fiel a nós. Ele faz a promessa e ele cumpre. Porque então nós não podemos ser fiéis a Ele? Que possamos ser fiéis a Ele. E que a nossa fidelidade não seja apenas de palavras, eu quero ser fiel, Senhor. Que não seja apenas de louvor, eu quero ser fiel, Senhor. Que não seja apenas de oração, Senhor, eu vou ser fiel. Mas que seja através também das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos atos. Bom, povo de Deus, essa foi a experiência que eu queria estar compartilhando com vocês essa semana, porque Deus ele tem falado muito comigo através da aliança. Essa semana foi sobre aliança, foi sobre a aliança com Deus. Porque num casamento, quando você se casa, você promete ser fiel ao seu companheiro, à sua companheira. Uma fidelidade onde não vai haver traição, né? Mentiras, falsidades. É uma fidelidade. E quando nós falamos também de casamento, é o exemplo da noiva de Cristo, da igreja, que somos nós, a igreja, com Deus. Se no casamento não pode haver traição, no nosso relacionamento com Deus também não pode haver traição, falsidade, mentiras, promessas vazias. É igual um esposo ou uma esposa fazer a promessa, né? Eu vou ser fiel, não vou trair, e trai. Cuidado com a quebra de aliança. Quantos casamentos houveram quebra de aliança por conta de traição? E era assim que o povo de Deus estava.
em uma traição. É igual houve no relacionamento de Oséias, traição. Mas, ei, saiba que em meio às consequências de uma traição, porque a consequência vai vir, mas em meio às consequências, Deus, ele promete, né, ao povo dele um futuro de esperança, um futuro de reconciliação, um futuro de restauração. Valorize a sua aliança com Deus. Não deixe essa aliança quebrar. Não deixe ela ser quebrada. Deus abençoe.